Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 764 do projeto Bíblia para Iniciantes, continuando aqui na segunda carta escrita por Pedro, o apóstolo Pedro, que esteve com Jesus no áudio passado. Como foi gostoso ler a palavra, ele mesmo falando sobre a experiência que ele teve no Monte da Transfiguração, onde ele viu Jesus ali sendo glorificado e ao lado dele Moisés e Elias. Ele estava lá junto com Tiago e João, e como isso foi importante para ele ouvir a voz de Deus Pai lá do alto, vindo como um trovão, falando a respeito de Jesus, que era o Filho amado, que obedecessem, ouvissem a Ele e obedecessem a Ele. E ele continua aqui, só que agora muda um pouco o tom, dizendo, alertando os irmãos contra os falsos mestres, que eram pessoas que iniciaram um processo de conversão, mas de repente deixaram os seus desejos imorais, os desejos da carne, tomarem um lugar maior do que os frutos do Espírito. Lembra que existe dentro de nós essa luta interna, onde a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E eles alimentaram mais a carne em um determinado momento e começaram a usar a palavra como um meio para ganhar dinheiro, para satisfazer os seus desejos imorais, enganando pessoas, enganando mulheres, tendo relações com essas mulheres que estavam sendo enganadas e utilizando a palavra de Deus, utilizando as Escrituras e mudando as interpretações de alguns textos das Escrituras, inclusive das cartas de Paulo, para que trouxesse uma mensagem de liberdade, na verdade uma falsa liberdade. Vamos entender aqui o que Pedro está falando. A gente vai bastante versículos aqui hoje, vamos até o versículo 15, do 1 ao 15, vamos lá. Ele fala assim, capítulo 2, no passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Aqui ele está referindo lá ao Antigo Testamento, lembra do tempo de Elias, onde ele mesmo enfrentou 450 profetas falsos e ali veio fogo e todos eles foram ali trucidados diante de Elias, que era um profeta, um único remanescente profeta verdadeiro de Deus. E então já desde lá, do Antigo Testamento, antes de Cristo, desde o começo, já apareceram falsos profetas. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Se foi assim no passado, vai acontecer, vai continuar, Pedro está alertando. Isso ele está falando para a igreja lá do começo, e essa mensagem é válida até hoje. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre Jesus, que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Gente, o julgamento dessas pessoas vai ser pesado, porque eles chegaram a conhecer a verdade e por causa da imoralidade, por causa dos pensamentos maus, por causa da maldade nos seus corações, se utilizaram da palavra de Deus para conseguir o que eles queriam. Gente, aqui um parênteses. Olha a importância de conhecermos a palavra, olha a importância de conhecermos a Deus, a natureza, as características de Deus, o que agrada, o que desagrada. Não podemos ficar dependente de pessoas que vão interpretar a palavra de Deus para nós, gente. Olha, eu me coloco aqui como um instrumento para trazer a mensagem, mas eu posso trazer também aqui algumas interpretações que são pessoais e às vezes eu posso interpretar errado na minha boa vontade, mas você precisa saber, você precisa interpretar, você precisa ter a tua própria revelação da palavra de Deus. Você precisa buscar isso, você não pode ficar dependendo do projeto do LP, não.
tá? Você precisa desenvolver essa busca pela verdade e trazendo sempre o Espírito Santo. Eu peço a ajuda do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me ajuda a discernir essa mensagem para que eu possa usar, para que eu seja um ouvinte praticante, zeloso praticante e não negligente, né, como Paulo fala. Então nós precisamos disso. Precisamos da verdade que nos liberta, verdadeiramente é a verdade. Olha o que essas pessoas estavam fazendo. Versículo 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. Olha só, mesmo eles fazendo essas coisas erradas, trazendo doutrinas destruidoras e falsas, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, como era chamada a seita, entre aspas, daqueles que seguiam a Jesus Cristo. Caminho da verdade. Ele mesmo falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, talvez por isso que colocavam esse nome aí. Então, muitas pessoas vão falar mal de Jesus, né? Do cristianismo. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Olha só, gente, cuidado. Às vezes na ingenuidade você acredita, a pessoa chega e fala, olha, Deus falou. Cuidado, quando a pessoa começa a falar que Deus falou isso, Deus falou aquilo. Cuidado, não acredita 100%. Pode ser verdade? Pode, mas cuidado. Então, eles vão contando histórias inventadas, vão explorar, pedir dinheiro, mas faz muito tempo que o juiz, com J maiúsculo, está alerta, ou seja, o juiz, Deus, aquele que é o justo, e o destruidor deles está bem acordado. E por incrível que pareça, essa palavra destruidor está se referindo a Deus. Uai, como assim, LP? Deus não é o inimigo que vem para roubar, matar e destruir, e Deus, com essa palavra destruidor está com D maiúsculo aqui. Ou seja, está se referindo a uma das características de Deus. Mas ele destrói o quê? O mal. Deus é justo e ele vai punir o mal com um castigo. E aqui Paulo vai falar, explicar que isso é verdade. Porque muita gente está trazendo uma mensagem que não... Deus não vai fazer isso, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Deus não, Deus é bom, Deus não vai botar ninguém no inferno. Olha como isso é muita mentira. Versículo 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos, concorrentes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Satanás, quando pecou, na verdade o nome dele era Lúcifer, para você ter uma ideia, anjo de luz, e ele pecou, levou 1/3 dos anjos que estavam na presença de Deus, enganou. Isso já acontece lá atrás, antes da criação do homem, isso já estava acontecendo. Né? E Deus passou a mão na cabeça deles. Não, olha, eu vou dar mais uma chance. Não, Deus já condenou já. E olha, versículo 5, Deus não deixou escapar também o mundo antigo. Não só os anjos, mas o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio. Lembra do dilúvio? Gênesis 6, sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou a todos que deviam obedecer a Deus. Ele agradou a Deus. Noé é o segundo herói da fé. Terceiro. Primeiro Abel, Enoque, depois Noé. Noé, ele é herói da fé por quê? Já falamos sobre isso aqui no projeto. Pela obediência. Imagina, Deus fala, olha, constrói uma arca gigante num tempo que nem chuva tinha tido ainda. Eu tive lá esse privilégio em Kentucky, onde tem uma réplica da arca de Noé, uma coisa impressionante. Noé obedeceu e chamou todos para obedecer a Deus, mas as pessoas viraram as costas. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas além de Noé, por amor a Noé. Porque era Noé que era o justo, né? Então salvou a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Versículo 6. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Olha, está trazendo exemplos de destruição, uma destruição vinda de quem?
de Deus. Tá entendendo? Então porque esses falsos profetas, eles estavam falando, não, mas não vai ter destruição. Olha só as pessoas pecando e continuam aí. Versículo 7. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Bom, vamos fazer o seguinte. O áudio está chegando aqui em 10 minutos e meio. Vamos dar uma pausa. Eu ia até o 15, mas vai ficar muita coisa. Vamos ficar aqui com esse último versículo, versículo 6. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. E aí depois ele fala de Ló, né? Que salvou Ló, que estava naquela cidade. Mas vamos ficar aqui até o versículo 6, porque para ficar nesse assunto. Sim, Deus ele traz destruição, ele traz julgamento. Cuidado com pessoas que vão querer sempre passar a mão na sua cabeça e falar, não, tá tudo bem, tá tudo assim. Ei, a mensagem de Deus, ela é firme. Obedeça, acorda, para de ficar com esses pensamentos imorais, para de querer essa ganância a qualquer custo, para de alimentar a sua carne, vai alimentar o seu espírito, vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença de Deus, vai louvar, vai se santificar. Cuidado com os falsos mestres que eles querem se aproveitar dessas pessoas. Pessoas inocentes e outras também pessoas que querem continuar na vida delas. E aí se aproveitam desses falsos mestres. Ah não, esse cara está falando isso aqui. Estão distorcendo a palavra. Cuidado, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Cuidado com a falsa liberdade que é a libertinagem, fazer tudo que a sua carne deseja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, porque a tua mensagem é firme, porque a tua mensagem vem nos exortar, como um pai que ama o seu filho e fala, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, vem para cá, fica aqui perto, me obedece. Assim também o Senhor é, esse Pai amoroso. Nós te agradecemos, Pai, por ter enviado Jesus como exemplo daquele que veio para dar a sua vida, para obedecer, um exemplo de obediência, um exemplo de amor, um exemplo de servir ao próximo. Te agradecemos, Jesus, e recebemos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas, único e suficiente. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor trouxe para nós, deixou para nós, para que possamos ter capacitação, entendimento, revelação, força, direção, favor de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.